Pronto, gente. Esse é o material que a gente tem para conversar na aula de hoje. Como vocês podem perceber, desculpa. Como vocês podem perceber, a gente não tá, na verdade, o Alex não tá aparecendo aí no cantinho, né? Eu tinha falado para vocês no início que deu um bug, né? Bugou aí no início, e aí infelizmente eu não consegui recuperar aquela telazinha que nós tínhamos aqui no canto com a explicação. Mas tranquilo, né? Vai dar de boa aqui, o importante é a nossa aula. Então assim, galera, o nosso material hoje, ele vai falar sobre essa fragmentação da produção, ou a fragmentação do processo produtivo, né? Ou do sistema produtivo, como queira. A ideia é a gente perceber como que ao longo da evolução do capitalismo e o surgimento da globalização, as empresas elas foram se adaptando a essa nova realidade do mercado. Talvez, né, a gente consiga perceber, na verdade eu vou tentar fazer vocês perceberem isso no cotidiano. Como que a gente vê essas situações de adaptação que as multinacionais tiveram que desenvolver ao longo da globalização para atender essas diferenças do mercado, né? Tá bom? Então a ideia do nosso conteúdo hoje é falar sobre uma dessas estratégias, que é essa fragmentação do processo produtivo, né? Que é basicamente uma estratégia adotada pelas multinacionais para atender de uma melhor forma as necessidades do mercado, tá? Então a gente viu que ao longo da evolução do capitalismo e com o desenvolvimento da globalização, a gente vai ter uma expansão das multinacionais, o que vai favorecer, de certa forma, né, algumas mudanças significativas na organização do sistema produtivo. Então, o sistema de produção ele muda de acordo com o mercado. É tanto que nós conversamos um modelo produtivo que nós tivemos na primeira fase do capitalismo, que era o comercial, na segunda fase, que era o industrial, na terceira fase, que era o financeiro, e na quarta fase, que é o atual, né? Que nós poderíamos dizer aí que é o modelo, como que se fala, cara? Agora me faltou aqui, o informacional, pronto, tá? Então, essa expansão das multinacionais, ela vai favorecer, né? Como eu ia dizendo, mudanças significativas no modelo produtivo. E aí há, de certa forma, né, uma expansão das atividades realizadas por essas multinacionais em diferentes regiões do mundo. Há também, com essa expansão da atividade, o avanço tecnológico, que a gente também conversou ao longo das nossas aulas anteriores, e isso vai facilitar o que nós chamamos desse processo de fragmentação, né? Ou seja, nessa linha aí de expansão, de multinacionais, de mudança no sistema produtivo, mais atividade em diferentes regiões do mundo, o avanço da tecnologia, nós vamos ter aí essa fragmentação da produção. Essa fragmentação, ela faz com que várias etapas do sistema produtivo passem a ser feitas por empresas terceirizadas e por subsidiárias que ficam espalhadas pelo mundo. Alex, como assim? Bem simples, ó. O que é terceirizar? É você pagar a uma outra empresa para que ela faça ou ofereça um determinado produto ou serviço é, em um determinado local. Por exemplo, dentro da nossa escola, a gente tem um serviço terceirizado. Tipo, o professor Alex, assim como os outros professores, a gente é contratado pelo governo. Só que a secretaria e o pessoal que trabalha no bem-estar, eles são terceirizados. O que é que acontece? O governo contrata uma empresa e essa empresa é que contrata os funcionários da secretaria e da limpeza, entendeu? Então isso é um serviço terceirizado. Os meninos, eles não são contratados e nem são pagos pelo Estado. Eles são pagos por uma empresa e essa empresa é que é contratada do Estado.
assim como acontece, por exemplo, na oferta da merenda, né, da escola. Então, não é uma merenda feita, comprada diretamente pelo governo. Não, ele contrata uma empresa e essa empresa cuida desse serviço, tá? Então, isso é o que nós chamamos de terceirizar. E geralmente, quando a gente fala de multinacionais, elas possuem em vários países subsidiárias, que seriam empresas menores que são responsáveis por essa produção, tá bom? Essa estratégia adotada pelas multinacionais na atualidade, ela serve para a redução de custos e o aumento do lucro. Então, quando ela faz essa terceirização, teoricamente ela paga menos por esse serviço e isso faz com que ela reduza os seus custos e aumente o seu lucro, né? Essa transferência da produção para áreas mais vantajosas, como por exemplo áreas que oferecem uma mão de obra mais barata, vai favorecer também a competitividade da empresa dentro do mercado. Então, se ela passa a ter mais lucros, ela pode investir mais, e a partir do momento que ela investe mais, ela aumenta a sua concorrência, né? E se torna mais competitiva dentro do mercado, ok? Então, só para você entender essa fala sobre mão de obra mais barata, ele quer dizer exatamente nesse ponto, que o fato de terceirizar e, consequentemente, você ter uma subsidiária em uma outra região, onde, por exemplo, a mão de obra é mais barata, você faz com que haja um menor custo, por exemplo, com mão de obra, o que vai aumentar, no final das contas, a sua lucratividade, tá certo? Então, vários produtos na atualidade possuem sua produção em diferentes países. Nesses países, né, após aqui a produção, eles são encaminhados para as montadoras e lá das montadoras eles seguem para a distribuição do mercado. Na época que a gente falou sobre indústria, talvez vocês devem lembrar, a gente citou essa lógica, né? Por exemplo, no Brasil nós não temos uma indústria automobilística, a gente tem uma montadora. Então, as peças para montar esse veículo, ele vem de diferentes países e, consequentemente, após serem montados aqui, eles vão para o mercado. Pessoal, isso é muito simples da gente entender, ó. Aqui eu trouxe a imagem desse avião, onde você vê que cada uma das partes do avião, ela é produzida em um país diferente. Alex, por que que eles fazem isso? Porque dessa forma eles conseguem comprar um produto mais barato, né, em um país. E a partir do momento que ele compra mais barato, no final o produto todo, né, acabado, custa mais barato para a empresa também. Como por exemplo, ó, a asa desse avião é feita no Japão, né? Essa outra parte aqui é feita na Coreia. Essa outra parte aqui já é feita nos Estados Unidos, que no caso é a turbina, né? Essa cauda aqui é feita em Washington. Essa outra parte aqui da ponta, né? Ela é feita na França, né? Deixa eu ver outra aqui se eu consigo ler. Aqui na frente, ó, é feito no Canadá, essa parte aqui. Então vocês percebem que para se montar esse avião, né, cada uma dessas partes, cada uma dessas peças, elas vêm de países diferentes. Por quê? Porque nesse país o custo é menor. Então você acaba trazendo de diferentes países para que no final das contas você tenha um avião mais barato. É igual quando o carinha vai construir uma casa, galera. Você não chega na mesma loja de material de construção e compra tudo lá, entendeu? O que é que você faz? Você vai procurando locais diferentes onde o determinado produto é mais barato e aí no final das contas você consegue ter a sua casa mais barata. Então você compra a telha em um, você já vai comprar o tijolo em outra cidade, você vai comprar o piso já em uma outra cidade e assim sucessivamente. Essa é a lógica. E aí as empresas multinacionais, elas funcionam nessa mesma linha, tá bom? Ó, outros setores da economia, né, eles também são afetados por essas estratégias, como por exemplo o setor de serviços. As grandes empresas sediadas em países desenvolvidos, como por exemplo os Estados Unidos,
Canadá, a Inglaterra, né? Eles oferecem serviços de atendimento utilizando mão de obra de outros países que falam a sua mesma língua, como por exemplo a Índia, que é considerada atualmente o maior polo de call center do mundo. Deixa eu explicar para vocês. Então, tipo, quando o cara liga para uma Apple da vida, para uma Microsoft, ou qualquer outra empresa americana, canadense, inglesa, etc, etc, geralmente o atendente não fica nos Estados Unidos, né? Então o cara vai lá, liga para o cara para pedir um determinado serviço, uma orientação. Então, quando ele liga para essa empresa, onde que vai cair a ligação dele? Lá na Índia. Alex, mas por quê? Porque na Índia se fala o inglês e a mão de obra lá custa mais barato. Então, o dinheiro que ele gasta para contratar um americano, ele contrata talvez aí uns 4 a 5 indianos que falam a mesma língua do outro, entendeu? Então, essa é uma forma também de você terceirizar. E aqui eu trouxe uma imagem de um telemarketing lá na Índia, né? Então, o que é que você tem? Você tem uma empresa que tem sua sede, por exemplo, nos Estados Unidos, mas a sua central de atendimento fica lá na Índia, porque o custo com a mão de obra é mais barato, tá? Então, isso acontece também muito na atualidade. Nesse contexto, as multinacionais, elas se expandem, ou seja, elas vão alcançando novos mercados, como tem aqui na frente, e aumentam a sua concorrência criando novas estratégias econômicas. Então, à medida que ela vai gastando menos e lucrando mais, ela, de certa forma, vai expandindo, né, conquistando novos mercados, aumentando o seu poder de concorrência e favorecendo a criação de novas estratégias econômicas. Como, por exemplo, né, eu trouxe aqui algumas dessas estratégias desenvolvidas. O investimento em tecnologia, né, investimento tecnológico, que aumenta a produtividade, reduz a necessidade de mão de obra. Um dos exemplos mais claros desse investimento tecnológico hoje são os bancos, né? Os bancos hoje eles contam, muitas agências, até com o serviço 100% eletrônico, né? Onde você faz todas as suas transações bancárias em uma máquina, né? Em um atendimento automático, entendeu? Então, muitos bancos já estão demitindo e não estão mais contratando aquele atendente pessoa. Por quê? Porque você consegue resolver tudo pela máquina, entendeu? Então, essa é uma das estratégias adotadas pelas empresas hoje para aumentar a sua lucratividade. Então, eu contrato menos pessoas, invisto mais em tecnologia, que vai fazer o trabalho por essas pessoas, né? Então, é um dos exemplos, tá? Uma outra estratégia é a otimização da produção, tentar fazer isso, digamos assim, em um tempo mais hábil, para isso que serve a tecnologia também. Há uma economia maior no uso de matérias-primas, um menor desperdício e a redução de estoque, né? A gente tem aí, talvez vocês já tenham ouvido falar nessa expressão, que é uma expressão desenvolvida pelo toyotismo, né? Do pessoal aí da Toyota lá no Japão, que a gente chama de just in time, que é tudo feito dentro de um tempo específico. Então, hoje as grandes empresas elas não trabalham mais com estoque. Tudo que ela produz já é feito em cima de uma procura, de uma demanda. Então, por exemplo, hoje para você comprar uma 5 toneladas de minério de ferro na companhia Vale aqui do Brasil, você tem que agendar essa compra. Então, você não pode comprar hoje para receber amanhã. O petróleo, da mesma forma, são compras de futuro. Então, se tu está precisando de petróleo, tu já tem que comprar hoje para receber daqui a 5, 6, 7 meses, né? Então, isso é o que a gente chama de reduzir estoques, porque geralmente o estoque ele pode causar problemas econômicos dentro de uma empresa, como ele já causou lá no período da Segunda Guerra Mundial, né? Uma terceira estratégia é a melhoria na qualidade dos seus produtos, então produtos com a qualidade cada vez melhor, e também na oferta de serviços.
E em quarto lugar aqui, o investimento pesado em propaganda, em marketing e também na valorização da marca. Em relação a essa valorização da marca, eu vou dar um exemplo aí bem específico também. Hoje meu WhatsApp aqui está bem agitado, é direto aqui notificando. Então o que acontece, ó? Algum tempo atrás, né, a Samsung, quando ela lançou uma dessas linhas Galaxy Note, né, não sei se vocês ouviram falar, mas houve a explosão de um desses aparelhos dentro de um avião. Explodiu o aparelho devido à pressão, da altitude, ele explodiu dentro do avião. A Samsung, ela tentou, de certa forma, abafar o caso, gastando milhões e milhões de indenização a quem estava dentro do avião, a companhia aérea, mas mesmo assim vazou. Por quê? Porque é uma informação que, de certa forma, prejudica a imagem da empresa no mercado. É tanto que as ações da Samsung nesse período caiu bastante, né? Então, de certa forma, as empresas elas se preocupam muito com a sua marca. Elas tentam evitar qualquer tipo de problema que possa gerar uma propaganda ruim ou uma propaganda negativa, tá bom? É nessa linha que vocês têm que entender. E aí hoje muitas empresas elas têm essa preocupação. Por exemplo, hoje a Microsoft, eu vou falar aqui em termos de videogame, né? Eu tinha um videogame da Microsoft que o meu controle ele tinha 2 anos de garantia. Foi que aconteceu, o meu controle quebrou, ele deu um problema de software, não foi de físico, né? Foi de software. E aí eles me mandaram um outro controle, né? Quando eu acionei a garantia. E eu fiquei com outro controle ruim. Então, uma das políticas dessas empresas hoje é não ter mais a sua assistência técnica de consertar. Muitas delas te mandam um novo. A Apple é assim, se você comprar um produto Apple, ele não manda você ir deixar o seu celular para conserto, não. Eles te mandam um novo e você devolve o velho. Aí a empresa leva lá, conserta e depois revende pelo um preço mais baixo, entendeu? Então é uma das políticas que, de certa forma, ajuda na valorização da marca, né? E por último, a gente tem outras estratégias também que precisam ser destacadas. Então, entre essas outras estratégias, né, a gente pode destacar aqui, por exemplo, a criação dos monopólios, que é quando uma única empresa ela domina, né, um determinado setor da economia. O oligopólio, que é quando nós temos várias empresas que dominam esse setor da economia. Então é só lembrar, né? Mono, uma única, oligopólio, várias empresas dominando um determinado setor. E em termos de oligopólio, a gente tem tipos diferentes de oligopólio, né? Que é o que a gente chama de oligopólio tipo cartel e tipo trust, tá? Então, qual seria o modelo cartel? A gente até falou isso em aulas quando conversamos sobre o petróleo. É quando as empresas elas se unem para reduzir a concorrência, né? Para diminuir a concorrência. E uma das estratégias é a redução considerável dos preços, tanto de produtos como de serviços. Então, o cartel é quando algumas empresas ali elas fazem um acordo e dentro desses acordos elas determinam, né, a redução de um determinado valor de produtos ou serviços para que, de certa forma, elas consigam eliminar concorrentes e depois ter um domínio maior desse mercado, fazendo, inclusive, adotando, né, o aumento de preços posteriores para tirar, de certa forma, aí os seus custos, tá? O oligopólio por trust é quando ocorre uma fusão de empresas, né? Quando elas se unem mesmo. É quando uma empresa compra outra, tá? E geralmente elas acontecem, né? De duas formas diferentes, essa fusão. Que pode ser empresas que trabalham o mesmo setor, aí a gente vai chamar de trust horizontal, ou pode ser também de setores diferentes, que nós vamos chamar de trust vertical. Então, um dos exemplos mais conhecidos de trust é a Ambev, que talvez vocês já tenham ouvido falar. A Ambev ela é um trust que atua no setor de bebidas, né? Então, hoje, a maioria das marcas, por exemplo, de cerveja que vocês conhecem, pertence à Ambev, né?
Por mais que no mercado elas pareçam ser concorrentes, mas elas não são. A Ambev é dona das maiores, praticamente 90%, por exemplo, das cervejas que são vendidas no mercado brasileiro, né? Então isso é um exemplo de trust. Ela não faz acordo, pelo contrário, ela compra essa empresa para que ela possa ter um domínio, né, do mercado, tá? E temos um outro tipo que é o hold. O hold é quando há uma diversificação da produção por parte de uma determinada empresa. Vou explicar isso mostrando essa imagem mais aqui abaixo. Então, o que é um hold? Um hold é quando a empresa ela não se limita em ofertar apenas um tipo de produto ou um determinado tipo de serviço. Então, por exemplo, quando a gente fala de Coca-Cola, é claro que a gente vai lembrar do refrigerante, mas existem vários outros produtos que são produzidos também pela empresa, que aqui pela imagem nós não vamos conseguir visualizar, mas depois vocês podem procurar aí que vão encontrar, né? Uma das bem conhecidas também aqui no Brasil é a Unilever, né? Que trabalha desde setores na produção de alimentos, como também na produção de kits de higiene e assim por diante. E aí tem vários, né? A Pepsi, por exemplo, ela é um hold que não trabalha só com o refrigerante Pepsi. Ela trabalha, por exemplo, também com, com marcas de xilito, né? Como aquele Fandangos, o Cheetos, todas elas são da Pepsi, né? Que é aqui o hold é chamado de PepsiCo, tá? Aí tem a P&G, tem a Nestlé e várias outras empresas aí que se encaixam nessa característica de hold, tá? É só você entender assim, o que é o hold? É uma empresa conhecida em trabalhar em um setor X, mas que ela também atua em vários outros setores diferentes de X. Ela atua com Y, ela atua com Z, ela atua com T, ela atua com U e assim sucessivamente, tá? Beleza? Então, meu povo, esse era o material que a gente tinha para conversar hoje. É um material curto, mas é um material muito importante, né? Quando a gente fala sobre a globalização, tá? Que é essa ideia aí da fragmentação do sistema produtivo. É a gente perceber que essas empresas, elas têm, de certa forma, né, uma atuação no mercado de forma fragmentada, para que elas possam reduzir os custos e aumentar os seus lucros. É uma prática